boa tarde. Hoje nós vamos abordar o tema para o público masculino, né, que tem me pedido bastante. Vocês sabiam, né, que a arte da sedução é aprendida e o sexo também pode ser aprendido? Né, para nos falar sobre isso, eu trouxe um coach de sexualidade que dá cursos no Brasil inteiro, Givan Pramod. É isso, Givan? É isso mesmo, Bárbara. E hoje nós vamos trazer, né, essa informação aí que é tão valiosa, tanto para homens quanto para mulheres. E essa é a função de um coach de sexualidade, trazer alta performance nos relacionamentos, no sentido de você poder se relacionar não apenas no vínculo afetivo sexual, mas também de se relacionar com qualquer pessoa. E me diz uma coisa, então o amor e o sexo é aprendido? Como que é isso? O amor é o sexo é uma habilidade, né? E o amor não deixa de ser uma também. Mas o amor é algo que está intrínseco ao ser humano, porém precisa ser praticado. A gente acaba tendo uma visão, às vezes, distorcida com relação ao amor, principalmente quando se trata dos relacionamentos, porque a gente confunde muito com o aspecto de posse, com o aspecto do ciúme, da compulsão, obsessão. Mas o sexo, em específico, é justamente onde a gente vai trabalhar algumas habilidades que eu denominei como habilidades sociossexuais. E o sexo, da forma como é feito hoje, eu escuto muitos relatos de mulheres, homens que relatam um sexo muito superficial, um sexo raso. E aí eu trago dentro do aspecto do coaching, eu trago a minha expertise do Tantra. Antes de ser coach, eu sou um terapeuta tântrico. E a gente traz essas questões sensoriais que envolvem os relacionamentos e aí, a partir daí, a gente começa a ter realmente uma relação de maior qualidade. Deixa eu te interromper e explica para as pessoas, Givan, o que é um sexólogo tântrico, porque as pessoas, eu mesmo não sabia. Foi um colega meu que me falou sobre essa nova técnica. Na verdade, o terapeuta tântrico, né, o terapeuta tântrico que trabalha com o aspecto de desenvolvimento da sexualidade no ser humano, ele vai trabalhar com aspectos com manobras e atividades que estão relacionadas ao aspecto sensorial. Então ele vai trabalhar seja através da massagem tântrica, seja através das meditações, seja através de técnicas de respiração, de forma a otimizar como esse ser humano pode vir a sentir ainda mais. Na verdade, acaba sendo um reflexo nas relações. Talvez não seja um objetivo em específico, mas em termos de desenvolvimento do ser humano, ele acaba levando, né, todo esse potencial que nós desenvolvemos através das massagens ou através das meditações, especialmente, para o seu convívio, para o seu dia a dia. Então, o terapeuta tântrico, ele ainda é um profissional que quase ninguém conhece, acaba sendo, apesar de ter milênios, né, o Tantra tem milênios, mas é uma filosofia que vem hoje sendo um pouco mais vistas, mas ainda assim há que se ter um cuidado entre os profissionais que se denominam terapeutas tântricos, né, porque o nosso objetivo é trazer o melhor recurso do ser humano para que ele possa achar no seu dia a dia as melhores respostas. E são através de atividades que são mais, de certa forma, um pouco mais íntimas, principalmente com relação à massagem, né, que é onde a pessoa vai estar completamente despida. Então é uma entrega naquele momento e que há necessidade de uma responsabilidade muito grande do terapeuta para conduzir essa pessoa de uma maneira que seja confortável, que seja segura, né, para que ela possa realmente entrar em contato com esse alto prazer, entrar em contato com essa energia, que é o que movimenta ela ao longo da vida. Então, Givan, eu enquanto psicóloga, psicanalista, eu percebo, né, uma certa insegurança no público masculino, né? Aqueles que casaram, se divorciaram, né? Em como chegar na mulher numa nova paquera, numa nova ficante, né? E até com a performance sexual, né? Você percebe isso dos homens que te procuram? Sim, o homem não é só a questão da insegurança, Bárbara, mas também a questão do comodismo, né? Principalmente homens e mulheres casados. Então é muito interessante porque nós temos um grupo no Facebook chamado Segredos da Sexualidade, onde são quase 11 mil mulheres até esse prezado momento. E eu escuto relatos de todos os tipos ali nesse grupo. Né? Conta um pouquinho pra gente do que você ouve. Eu vou contar pra você. Porque as pessoas podem se identificar com isso, entrar no teu grupo, fazer parte. Sim, existia um post lá que falava: se o sexo é vida, você está vivendo ou está morrendo. Chega a ser absurdamente impressionante o número de mulheres que colocaram lá morrendo.
Morrendo, morrendo Freud em falava coma. que sexo é vida, né? Exatamente, porque essa é a energia que te movimenta, que te mobiliza. É uma energia Então, de vida, segundo Freud, né? É uma pulsão de vida. Então, o que acontece é que o que eu percebi dentro desses comentários é que a grande maioria das mulheres que colocaram estou morrendo são mulheres que estão dentro de um relacionamento, né? Na maioria das vezes casadas, mas que estão vivendo um relacionamento Infelizes, de alguma forma. E estão morrendo. Eu achei estranho isso no primeiro momento. Eu falei, nossa, significativo, né? porque, ou seja, teoricamente as mulheres que mais transam são as solteiras. Então, o que acontece é que os homens acabam primeiro. Eles não procuram ajuda porque existe uma autorresponsabilidade que eles se sobrepõem. A sociedade, de alguma forma, coloca isso, né, que o prazer da mulher está intimamente ligado à responsabilidade do homem. E é uma grande mentira. E o que eu sempre falo nos cursos é, você é dono do seu prazer. Ou seja, o meu marido me dá prazer, a minha esposa me dá prazer. Essa é talvez a maior balela que se possa contar no dia a dia. Por quê? Se você é dono do próprio prazer, ninguém pode te dar prazer, mas você pode ser um bom facilitador do prazer do outro. Então, as mulheres, elas sempre saem na frente quando eu promovo os cursos, enche rapidamente. Por quê? Porque a mulher se preocupa em como otimizar a relação, o casamento. E o homem com essa responsabilidade, ele nunca vai... É difícil, ele procura. Mas raramente ele procura para dizer assim, olha, me ajude a me tornar melhor na minha relação. Porque isso causa nele um constrangimento. Um constrangimento, um senso de impotência, né? Mas os que procuram, eles têm relatos incríveis, né, de resgate da relação, e não só com a mulher de vínculo afetivo sexual, mas também com as mulheres da casa, com as filhas. É muito interessante quando as mães me ligam, eu sempre penso, né, Givan, eu sou a mãe de fulano. Eu falei, nossa, o que aconteceu de errado, né? Mas é um agradecimento porque aquela pessoa que participou daquele curso, que tinha inicialmente uma proposta de aprimoramento sexual, ele melhorou a relação com a mãe, com a filha, com as mulheres da casa. Então isso é incrível. O homem, ele tem essa resistência por conta justamente de machismo, né? De estar incumbido, não, eu tenho que saber, eu nasci sabendo, é como se fosse isso, né? E aí não há o diálogo, ele acaba desconhecendo, primeiro que ele desconhece os genitais femininos, ele não tem os genitais femininos, né? Ele desconhece a anatomia feminina, então só por esse motivo já seria realmente o motivo suficiente para ele começar a questionar o que é bom e o que é ruim dentro do relacionamento, principalmente com a sua parceira. Eu fico pensando o quanto é importante, né, você trabalhar essa masculinidade, o papel do homem, né, e a mudança na família, porque às vezes, né, um homem com mal-estar emocional, né, com dificuldade na sexualidade, né, projeta nas filhas, a família vive, essa família, essa mulher fica morta, né, essa família é morta. Sem dúvida. Eu escuto muito um terapeuta de casais, né, o Luiz Alberto Hans, e ele contou, agora eu assisti um vídeo dele que ele falava sobre, ele fez uma alusão, né, à historinha da princesa e, né, o príncipe que salva a princesa do castelo. E é muito interessante porque para o homem justamente essa história, é a luta com o dragão, e ele vai pular o lago cheio de crocodilos e vai escalar uma torre para salvar, né, a princesa e despertá-la com um beijo. E aí para a princesa a história é outra. Nossa, como tem uma pessoa, um homem, um príncipe que está enfrentando todos os perigos do mundo e está vindo me salvar, né? E no decorrer da história, o que acontece é justamente isso, que foi feita uma pesquisa e perguntado, né, a determinado número de homens e mulheres, que se fosse dar continuidade à história, é justamente a questão, né, de que o homem, a aventura para ele foi justamente chegar até a torre, né? E para a mulher, provavelmente, ela ia contar uma história do que seria as festas palaciais, os problemas que eles enfrentaram contra a bruxa juntos. Então, o que acontece muito é que o homem enfrenta... Para o homem, né, a aventura está sempre fora, e para a mulher ela é aquela coisa realmente da casa, e na maioria das vezes é exatamente isso. Então o homem exige da mulher o conforto para que ele possa enfrentar essas aventuras fora e volte para casa e seja um lugar de conforto, de repouso. Mas para a mulher ela não estava pensando nisso, ela queria essa aventura dentro de casa também, ou nessa parceria, né? E principalmente quando vem os filhos, aí acaba se tornando um pouquinho mais complicado, um pouquinho mais dificultoso realmente do casal viver essa plenitude do casal. A plenitude sexual. Givan, vamos para um comercial e nós voltamos já já.
SCS TV, da cidade pra você. SCS TV, da cidade pra você. SCS TV da cidade pra você. SCS TV, a TV pra você. Olá, estamos de volta aqui com o programa Equilíbrio Emocional e hoje com o Givan falando sobre a arte da sedução e do sexo que é aprendido. Givan, conta pra nós, né? Como que você entende essa ligação das emoções com as ações sexuais, né, nesse universo masculino? Como eu falei anteriormente, né, Bárbara, o que acontece muito dentro das relações é que as relações se tornaram muito superficiais, muito rasas. Por quê? Porque isso exige uma intimidade. Então, a emoção está ligada a essa intimidade. Quando você aprofunda a intimidade, a emoção ela passa a agir de uma forma muito mais plena dentro da relação, consequentemente mais cumplicidade, mais autorresponsabilidade. E como a gente vive uma sociedade em que as pessoas trocam muito rápido de uma situação para outra e não se permitem viver a dificuldade daquilo e possa ultrapassar e aí, a partir desse momento, haver um aprendizado, então acaba acontecendo que as emoções sempre acabam ficando menosprezadas. E aí é um grande motivo para que as pessoas se sintam tristes, que as pessoas fiquem magoadas, porque cria-se uma expectativa sobre aquela pessoa, aquele homem ou aquela mulher, e aí dentro dessa expectativa surgem as emoções, que na maioria das vezes dentro do ato sexual, vivendo nas relações superficiais e rasas, elas acabam não acontecendo ou não aprofundando. Uhum. O Givan, como que você vê nessa geração de jovens, 18, 20, 25 anos, né? O que você acha que eles procuram nos relacionamentos hoje? Porque hoje é super normal, né? Ficar, transa com 2, transa com 3, tem a casa de swing, né? Fica com o amigo, com outro amigo, e isso não tem problema nenhum na jovialidade, é assim mesmo, essas novas relações? Eu tenho percebido muito isso, né, Bárbara, de jovens, né, que por desconhecerem outra forma de se relacionar, acabam, né, indo no ímpeto, indo no modelo que eles visualizam ao redor. Então, é muito interessante porque os jovens que nos procuram, que fazem os nossos cursos, e eu falo jovens porque são 19, 20, 21 anos, né, é muito lindo, é bonito de observar eles tendo uma nova concepção sobre as relações. Então, o que eu acho que é necessário urgentemente para os dias de hoje é realmente uma reeducação sexual nos níveis de relacionamento em termos gerais, inclusive interpessoais. Porque senão a gente vai viver exatamente essa questão, né, da superficialidade. O que acontece é que se o jovem vivesse as relações, pelo menos de forma profunda, a manter uma amizade dentro daquela relação, e é o modelo que eu sempre discuto, né? O modelo perfeito de relacionamento é um modelo entre amigos, onde você não precisa fingir quem você é, o teu amigo sabe quem você é, você não precisa contar historinhas, e se porventura você se relacionar com ele, transar com ele, ainda assim a amizade permanece e provavelmente ele vai se alegrar se porventura no futuro você encontrar uma outra pessoa. Então esse é um modelo interessante. Por quê? Porque as pessoas não constroem as máscaras para viver as relações. Não tem a posse, né? Não tem a posse. Você não acha que esse é um modelo daqui para frente? Felizmente seria uma boa ideia, né? Mas não é o que acontece porque não existe uma profundidade. Né? Então eu me relaciono diversificadamente, mas não existe a profundidade da relação e não existe um amadurecimento dessa amizade na relação. Então o que acontece na maioria das vezes é que as pessoas acabam se frustrando porque criam-se uma expectativa sobre aquilo, não vivem a relação como momento presente e vira uma situação onde as pessoas acabam alternando entre as diversidades. Eu acredito também que se viver esse momento de diversidade não é também nenhum problema, desde que haja uma autorresponsabilidade e honestidade naquilo que você está fazendo. Isso é super importante que ele está falando, na honestidade, não enganar sua parceira, o seu parceiro, né? Porque a mentira causa muita mágoa, eu vejo na clínica. Exatamente, porque a mentira é que gera a expectativa. O que acontece, ou pelo menos acontecia, é que os homens, para sair com as mulheres, para conquistar as mulheres ou para ter uma noite de sexo, acabavam contando as historinhas que elas queriam viver, que elas queriam ouvir. E aí, nessa geração de expectativa, ele obtinha o que ele gostaria, porém não era a verdade que ele estaria vivendo. Então,
é muito importante, principalmente se faz, né, urgentemente na sociedade que nós vivemos hoje, esse grau de honestidade. Não apenas da honestidade com o outro, porque essa honestidade começa em você mesmo. Eu estou num momento de relacionamento, eu quero me relacionar, né? Quais são as minhas prioridades? Para onde está voltada a minha libido, o meu desejo sexual? Porque desejo sexual, Bárbara, não é só o desejo, aliás, o desejo é voltado para o sexo, porém, a energia sexual, ela não está direcionada apenas para o ato sexual. Você pode direcionar ela para os esportes, você pode direcionar ela para as artes, você pode direcionar ela para o trabalho, que é o que o Freud falava como libido, né? E pode também direcionar ela para o ato sexual. Mas para onde, honestamente, analisando o momento que eu estou vivendo hoje, aonde cabe minha energia sexual hoje? O equilíbrio é sempre bem-vindo, claro, dentro das relações, dentro do trabalho, dentro do esporte, dentro da forma, da qualidade de vida com que você vive, com que você executa os seus planos, né, os seus planejamentos. Mas, honestamente, eu preciso viver uma relação hoje, ou alguém me falou que eu preciso viver uma relação hoje, né, ou estou num momento profissional, estou num momento de dedicação em outra área da minha vida. E isso, quando você é honesto com você mesmo, você consegue deixar claro isso para as pessoas que estão à sua volta, né? E por mais que haja um relacionamento de uma noite, de uma semana, de um mês ou de um ano, né, não existe a frustração, não existe o magoar, né? Porque você está sendo honesto com você está sendo honesto com o outro, e viver a relação dessa forma também é uma forma positiva. Existe também um momento de querer estar sozinho, né? Existe também um momento de você querer aprofundar o relacionamento. E o que eu estou falando agora tá muito implícito no livro Amar e Ser Livre, do Prem Baba. Eu queria deixar essa dica para a nossa audiência, né? O Sri Prem Baba, ele é um líder espiritual que fala sobre a questão dos relacionamentos, e para mim esse livro é a Bíblia dos relacionamentos, é também inspirado, né, o conceito do coach de sexualidade. Vou acabar lendo, mas eu acho também, Givan, que assim, né, que de repente esses relacionamentos assim, a pessoa pode se apaixonar, né, e mudar no meio do caminho, né? Algo que me preocupa, e eu queria saber a tua percepção, por exemplo, que às vezes eu percebo assim, né, as mulheres querendo viver uma relação inteira, um namoro de antigamente, né, porque eu sou da época que se pedia em namoro, você viu o bilhetinho da carta, você quer namorar comigo? Né? Então assim, eu tô vendo muito mais mulheres querendo viver um namoro, e os homens, não sei se estão assustados, né, se a oferta está muito grande. Então assim, conta para os espectadores que estão nos assistindo, né, sobre os pilares do teu curso, de que você ensina sexualidade, sedução. Eu acho que o primeiro passo, Bárbara, o primeiro passo é você entender, porque seguindo um princípio, né, de que o universo ele é participativo, e a gente entra um pouquinho nessa questão da física quântica, eu gosto muito, apesar de eu estudar muito neurociência, mas que essas coisas estão vinculadas umas às outras. O primeiro passo é você entender como você está para viver essa relação. Porque a gente vai atrair o que a gente emite. A gente vai atrair pessoas em que a gente está na mesma frequência. Isso é fato, isso é física. Né? Você não consegue assistir outra emissora, né? Por exemplo, se você está lá, se você está agora nos assistindo, você está lá linkado à emissora, né? SCS TV, e você não está assistindo outra emissora. Por quê? Porque você está naquela frequência onde nós estamos transmitindo, né, essa entrevista. Então é muito importante você observar em que momento você está, qual é a vibração. Então tem um amigo meu que coach também, e ele fala o seguinte, o Felipe Noronha. Ele fez um vídeo falando justamente sobre as mulheres que atraem muitos homens casados, né? Aí ele entrou numa questão muito interessante, que porque o homem casado que tem uma relação extraconjugal, ele tem algumas características. Uma delas ele tem uma dor, né? Você pode até falar, não, mas o cara é safado mesmo. Não, mas ele tem uma dor, né? Primeiro ele é inseguro, porque ele não consegue sair daquela relação onde ele está, e ele vive uma relação extraconjugal para tentar amenizar essa dor. Ele é inseguro, então, questionamento, se eu estou atraindo homens com esse perfil, como está a minha segurança? Né? Se eu estou atraindo homens inseguros, como é que está a minha segurança? Né? Uma segunda característica é que não existe um plano de relacionamento. O que o coach faz? O coach desenha um plano de relacionamento. Existe plano de carreira,
plano de negócios, mas e o plano de relacionamento? Então não existe a foto do quebra-cabeça, né? Não tem a foto do quebra-cabeça do relacionamento que você deseja. E aí o que deve haver como autoquestionamento? Qual é a foto do meu relacionamento? Qual que é a foto? Qual é o relacionamento que eu desejo para a minha vida? Então é muito importante fazer esse autoquestionamento, perceber em que momento eu estou da minha vida. Eu quero encontrar homens intelectuais, eu quero encontrar homens que tenham um poder aquisitivo maior. Como é você? Você tem um poder? Como é a tua questão intelectual? Você está preparada para receber esse homem? Né? É um senso de oportunidade. Eu sempre falo que a gente não precisa correr atrás das coisas, mas você precisa estar preparado para elas. Porque a partir do momento que você está preparado para elas, as coisas acontecem. As oportunidades vão passar, mas você está preparado para agarrá-las? Então o relacionamento não foge disso, sabe, Bárbara? Eu estou preparado para viver o relacionamento que eu quero, os relacionamentos dos meus sonhos? Qual é a foto desse relacionamento? Como é esse relacionamento? Se você pudesse imaginar, ter um frame sobre isso, como é a foto? É o cara do meu lado, é a mulher que eu sonho do meu lado, vivendo, sei lá, uma viagem internacional, debaixo da Torre Eiffel, sentado naquele gramado maravilhoso que fica em frente à Torre Eiffel. Enfim, como é a foto? Se você pudesse verdadeiramente visualizar isso, né? Se você não fez ainda, faz, desenha isso, escreve detalhe por detalhe do que você deseja. E aí depois você se auto-pergunta, se auto-questiona como está a sua relação de você com você mesma ou com você mesmo, para daí viver uma relação. Porque aquela história de que eu estou procurando a minha metade é a segunda balela que a gente conta, né? As mentiras que nós contamos para nós mesmos. Eu não quero ser meio, eu não quero achar metade, eu quero ser inteiro. E aí então transbordar com o outro. Só assim eu consigo ter uma relação no mínimo, e eu sempre falo que não menos que o extraordinário. Porque é muito pesado, né? O outro ter que ser minha metade, né? E me preencher, e me completar, Você né? coloca na mão do outro a responsabilidade de ser feliz. E é a maior causa das frustrações no ser humano. Né? Porque isso vem da carência afetiva, isso vem, né, das coisas que lhe faltaram em algum momento da vida, e aí você quer projetar no outro. Então, verdadeiramente há uma necessidade urgente de nós nos resgatarmos como ser humano, de nós nos amarmos, de aprendermos ferramentas, seja através das competências de convívio a dois, seja através da meditação, seja através do autoconhecimento, né, do autodesenvolvimento, seja através das ferramentas de coaching. Aí a gente tem uma gama de através da psicologia, da psicanálise, enfim, existem profissionais habilitados para te ajudar, porém existe o primeiro passo, né? É isso. Bem, Givan, nosso programa fica por aqui e eu queria que você passasse uma mensagem para quem nos assiste e tuas redes sociais, que vai estar escrito aqui embaixo. Vamos lá. Então, no Instagram, vocês me acham lá na @givan.pramode. É o meu canal do Instagram, onde a gente está lá publicando nos stories, frequentemente, dicas sobre relacionamento. No grupo do Facebook, porque meu Facebook já não cabe mais pessoas, mas enfim, no grupo do Facebook, Os Segredos da Sexualidade. É um grupo especial para mulheres, já estamos providenciando para os meninos também, né? E tem a fanpage Givan Pramode, coach de sexualidade, que nós estamos também diariamente divulgando dicas, né, de como tornar as relações melhores. E a mensagem que eu gostaria de deixar para a nossa audiência, Bárbara, é a hashtag que eu estou sempre divulgando, não menos que o extraordinário. Não se acostumem com migalhas. Não queiram, né, o menos, não queiram o que pode ser oferecido, não. Vai atrás do que realmente, do tesão. Vamos falar, já que a gente estamos no tema, sim, vai atrás do que te dá tesão. Tesão no trabalho, tesão nos relacionamentos, o tesão daquilo que você faz porque quer fazer. O Pedro Calabres, que é um neurocientista, ele fala o seguinte, que o segredo do sucesso, né, um dos segredos do sucesso, pelo menos, é você ter a capacidade de se encantar, né, todas as manhãs ao acordar com aquilo que você faz. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para a nossa audiência. Perfeito, Givan. E vocês não deixem de se inscrever nas páginas da SCS TV ou na minha página Consultória Equilíbrio Emocional para enviar perguntas que nós estaremos, tanto eu quanto o Givan, respondendo a vocês. E para terminar o nosso programa, eu queria falar, né, que no amor, né, não tem regra. A gente está vivendo, amando e aprendendo sempre. Bem, nós ficamos por aqui e até a próxima quinta-feira. Tchau!